essa pergunta aqui, ele fez esse comentário no vídeo sobre as residential schools que a gente mostrou no Canada Day, né? Teve protesto no Canada Day e tal, a gente mostrou como é que foi o protesto e tal, e aí ele fez um comentário aqui, o Nathan Thomas, não sei qual é a pronúncia, né? Ele falou aqui, tem um youtuber muito bom que fala da cultura e política canadense. Ele diz que os grandes temas, ele é um youtuber canadense mesmo, né? Ele tá falando. Ele diz que os grandes temas da história canadense desde a fundação do país são: 1. Eu quero que a gente comente esses 3 grandes temas, tá? É bem interessante isso. Isso, segundo a opinião de um canadense, tá? 1. Keep the Americans out. Entre aspas, não ser anexado, né? Mantenha os estadunidenses fora. Não serem anexados aos Estados Unidos. 2. Keep the French in. Segurar Quebec, né? E a tradução seria mantenha o francês dentro, né? E o 3 seria try to get the natives to somehow disappear. Horrível. Entre parênteses, ele explicou aqui. Tornar os nativos em canadenses. E aí a tradução literal seria tentar fazer os nativos de alguma forma desaparecer. Essa é uma tradução literal. O que ele está falando? É um tema canadense desde o começo do país? Assim, é um tema, grandes temas da história canadense desde a fundação do país. Manter os americanos fora, né? Manter os franceses dentro. Manter os americanos fora, quer dizer, manter a independência dos Estados Unidos. Estadunidenses fora, por favor. Em função da importância da economia estadunidense, etc. O Canadá se interessa em manter a sua autonomia, a sua, como é que chama isso em um país? Como se fala? Sua soberania. Exatamente. Bonita essa palavra. A sua soberania, e acho que o Canadá tá bem isso. Manter os franceses é que eles não querem que Quebec se separe, né? Porque Quebec sempre tá, né? Tá uma ameaçinha sempre. Agora deu uma segurada, mas já fizeram vários... Não mais, mas já fizeram, tô falando. Já fizeram vários... Como chama? Referendo não é... Plebiscitos para tentar, mas sempre perdeu por pouco, para não separar, né? Sempre perdeu por pouco. Agora tem uma segurada, agora tá mais tranquilo. Sabe o que eu acho? Que a convivência é muito válida e muito atuante isso daí. E respeitando as culturas de cada país. Realmente, Quebec é uma coisa diferente em termos cultural do que aqui. Mas é uma coisa interessante que vocês conseguem, no mesmo país, conviver com as duas culturas, não. Com milhões de culturas. Não sei quantas culturas. Centenas de culturas. E tá todo mundo feliz, seja aqui, seja lá, e vamos tocando a vida. É que é engraçado, né? Quando a gente pensa em o que forma um país, né? Um estado, uma nação. E uma das coisas é a língua, né? Então a gente sabe que a região ali é basicamente francês, então as pessoas falam uma outra língua. Mas eu acho que seria muito complicado geograficamente, porque fisicamente o Quebec está inserido dentro do Canadá. Então como é que você tira? Não é um negócio assim? Porque que nem quando eu penso no Rio Grande do Sul, por exemplo, se quisesse se separar, é a ponta do país ali, entendeu? Entendi. Beleza. Agora, tipo, como é que você faz? Como é que vai ter um país dentro do outro? A não ser que seja o Vaticano, né? Que é o Vaticano é uma coisa que também exatamente. Como é que ia deixar o Quebec um país dentro de um país maior? Assim, eu nunca vi isso geograficamente em outro lugar do mundo. Geralmente, né, os países eles têm as fronteiras ali. Então eu acho que não faz sentido realmente separar porque eles falam uma outra língua, porque não é só a língua que importa, são a cultura, os hábitos de... Mas aí também tem a localização geográfica. Agora, mas existem outras províncias que falam francês? Sim, tem mais acho que 2 províncias que também tem francês como... Tem francês, mas não necessariamente, não é o predomínio, não é predominante. Também né? falam francês, né? Francês, que é... Você sabe que lá...
realmente é difícil ver alguém falando inglês. É muito mais francês. Inclusive os produtos que você vai comprar no supermercado aqui, eu até leio em francês quando eu vou comprar um produto aqui. O senhor é mais fácil. Lá só tem em francês. Só? Não. Boa parte dos produtos lá, essa é sacanagem. pode ter alguém, mas a grande parte desses brinquedos... Comenta aí, pessoal de Quebec. Verdade, não tem nem as instruções em inglês. Então, não tem as instruções em inglês. Então, eu acho que é mais separado, mais... né, de qualquer forma... Que absurdo! É sério? Vocês têm os dois. Lá, inclusive... E aqui, o que adianta ter os dois se ninguém fala francês aqui? Aqui em Vancouver, na região. Olha que sacanagem! Será que não era importado da França, aquilo lá que o senhor comprou? Não. Acredito que não. Acho que não. O problema até ver. É estranho mesmo, né? Porque eu achei que também fosse bilíngue lá, não faz sentido. Não, inclusive eu estava procurando alguma coisa que tivesse. Eu comprei uns presentes para os meus netos lá em Montreal e estava procurando alguma coisa que tivesse em inglês e francês, né? E eu achei muita coisa em francês e pouca coisa que tivesse em inglês e francês. Tem um unboxing desses presentes lá no nosso canal, é a vida, meus queridos, jabá aqui. Só um pequeno jabá, aqui é jabazeiro. Vai lá, voltando. Nossa, eu acho que eu não reparei nisso quando eu fui pra lá, engraçado, né? E as placas de trabalho aqui também é em inglês, mas lá é em francês, assumido. As pessoas falam sim francês. E as pessoas que eu reparei lá, as pessoas falam inglês também, né? Mas se você explica para eles que você não fala francês, né? Porque você tem que explicar, você fala hi, bonjour. E aí você explica que você não fala francês. E aconteceu várias pessoas que quando eles começavam a falar inglês comigo, eu não entendia nada por causa do sotaque. Porque eles têm um sotaque muito forte quando eles falam em inglês, é difícil de entender. É que o francês, esse negócio antigo, né? Essa conflito que eles tiveram, francês e inglês sempre tiveram conflito na história. Né? E o francês faz questão absoluta de manter a pronúncia dele. Pronúncia errada. Manter a pronúncia. Não, uma pronúncia que, pelo amor de Deus, né? A pronúncia do inglês eu tô muito é um negócio assim. Do inglês aí não tem como. Não, mas é que o francês é muito conservador nesse ponto. Muito mais do que o inglês, do que o americano, né? Não, só para explicar, porque a pessoa vai me cancelar, né? Fala o seu amigo francês que falava do... Conta a história lá eu vou contar dos Estados Unidos, lá que ele foi pro lugar lá dos Estados Unidos. Conta, porque esse é um grande amigo, Picard, faz muito tempo que eu não o vejo, né? Que ele trabalhava numa empresa multinacional francesa comigo e ele ia passar as férias. Quando ele voltou, ô Picard, para onde você foi? Eu fui para Miami. Miami? Aonde? Miami. Fora os shows que eles iam ver, né? Como que chama aquela o Expo lá no o Parque de Exposição de São Paulo lá, né? Bom, onde é que você deixou o carro? Não, deixei em Angabal. Coitado. Aí tudo bem. Aí Angabal eu entendo. Não, mas volta pro Miami que é mais absurdo. E eles mantêm sim. Peraí, você explicou? O pessoal não vai entender que é Miami? Miami, acho que vai, né? Vocês vão entender. São todos inteligentes, eu acho que vai, sim. Tá, deixa no ar então, Miami. Mas, gente, eles têm, é difícil. Aí é sotaque, tem que respeitar também. Não é sotaque. Isso não é sotaque, não. Tá? É um afrancesamento porque quer queira não, o inglês é uma língua universal, é o esperanto da modernidade, não dá para discutir. Isso não é sotaque. Tá bom, então aí quando você tá falando com algum americano que você falava New York, é o quê? Peraí, mas eu tô tentando falar New York, eu não tô falando neve
York, Neve York. Eu não tô falando assim. Que neve? Neve, porque com W tem que ser com planos de V. Entendeu? Eu não tô falando. Eu tô tentando, pelo menos. New York é um sotaque, beleza. New York é um sotaque. Não, ele tá falando Miami não é um Não, sotaque. você tá lendo do jeito que Não. ele Não é pra comparar, mas já É que comparando. New York você arranjou uma referência pra arranjou uma referência. Não é pra comparar, mas já comparando, o argentino fala Nueva York. Nossa. Também mais ou Mas tudo menos bem, porque dessa linha. tá em português também. mais ou menos dessa Tá linha. na língua deles, tá na língua deles. Essa língua Ah, que não você sei. fala, né? Eu acho que é vocês- mais sotaque do que outra coisa. Vocês mudaram o assunto aqui para sotaque, mas vamos lá continuar nos itens. O terceiro, que é o mais importante, que mais chocante, né? Que é manter os nativos, fazer os nativos desaparecerem de alguma forma. Isso é o mais chocante, o mais agressivo e o mais... Né? Não é agressivo, isso daí sempre aconteceu. Então, É a Mas aculturação. agora veio à tona em função da Desapareceu o que eles descoberta lá. quiserem fazer. Não, o que eles quiseram fazer foi que a cultura desaparecesse. Né? Então, Agora, eu vou jogar uma pergunta polêmica, inclusive, eu não sei se vocês vão saber responder ou o pessoal vai comentar aqui. Isso de fazer os nativos, né? Os nativos desaparecerem, aconteceu no Brasil também? Assim, como de uma assim? maneira. Catequização? Não, a catequização, né? Pelo amor de Deus. Porque a residential school é quase só Os que padres é muito jesuítas pior. estavam fazendo o quê? Só que os padres jesuítas foram para as aldeias. A catequização foi ao contrário. Eles roubaram as crianças e levaram para as residential school. Entendeu? Isso não aconteceu no Brasil. Veja bem, no Brasil foi sério também. Eu não estou minimizando, hein, o que aconteceu no Brasil. Mas eu acho que o do Canadá é mais... Eu acho que é mais violento nesse sentido. O que vocês acham? Eu não sei se é pior entrar numa tribo Eu e não matar sei. todo mundo. Eu não sei. Não, mas matou? Aconteceu isso no Brasil? Porque se vocês conhecem alguma coisa da tal da Companhia de Jesus, né, Jesuítas? que vieram os jesuítas, eles fizeram verdadeiras barbaridades na Europa. Né? Na época da Inquisição, fizeram verdadeiras. Não, mas na Europa, eu tô falando Sim, dos óbvio que o Anchieta, os padres que vieram aqui eram dessa Companhia de Jesus. Então, provavelmente, tiveram um reflexo. Aqui, você tá falando aqui no Brasil? Não, falando no Brasil. Eles têm mania, os dois. Quando eles falam aqui, eles falam do Brasil. Às vezes acontece. Às vezes. Assim. Então, eu imagino que a forma que eles usaram para catequizar não foi muito diferente. Então, mas Então, não tem uma coisa mais eu velada. entendo. Peraí. Então, talvez tenha sido mais velado, porque eu não acho que te pegaram e tiraram as criancinhas, os curumins lá, da tribo e levaram para a escola. Não, eles só tentaram escravizar. Tentaram escravizar. E não deu certo, né? A escravização não deu certo. Porque eles não se escravizavam facilmente. O que eu não estou minimizando, veja bem, eu não estou minimizando, mas o que eu estou dizendo é que talvez não tenha sido, talvez aqui tenha sido mais sistemático. Acho que essa é a palavra. Não, talvez a ação tenha sido mais, aqui tenha acontecido um mecanismo de aculturação dos First Nations, diferente do Brasil. O do Brasil eu não acredito que tenha sido um mecanismo. O do Brasil foi na louca. Vai lá e beleza. Eles tentaram catequizar e às vezes escravizar. Gente, tem que pensar que o pensamento naquela época era: nós somos superiores, nossa cultura é superior e esse povo é um bando de selvagens. Então nós estamos fazendo um favor para esses coitados aqui que não conhecem nada e vamos salvar a alma deles e salvar a vida deles. Assim. Então, não é entender assim, a mentalidade era essa. Era a mentalidade. Eles achavam que eles estavam fazendo um favor para essas pessoas, entendeu? Então, quando você quer que a pessoa adote a sua religião a qualquer preço porque não validava a religião
desses povos, entendeu? Achava que era um absurdo, que a alma deles ia ser perdida, então na cabeça deles, eles estavam salvando essas pessoas, tanto aqui quanto no Brasil. Sim. Tá? E é isso igual. Sim, acredito que sim. Né? Só que era a mentalidade da época. E hoje, a gente analisando com o nosso conhecimento e entende a barbárie que foi e o absurdo que é tirar criança da família ou sei lá, fazer uma igreja no meio da tribo lá e fazer todos os índios irem à missa, entendeu? Pra mim, é tudo igual. A barbárie, a igualdade da barbárie, eu diria que é a mesma. A única coisa que eu estou discutindo mesmo é o sistemático da coisa, o mecanismo da coisa. Eu acho que aqui foi um mecanismo muito mais organizado, aqui no Canadá, muito mais organizado que no Brasil. No Brasil, foi... no sentido de ser uma coisa do governo, oficial do governo, ó. Criança indígena a partir dos 5, você não pode mais, tem que ir para a escola residencial porque ele precisa aprender a viver civilizadamente. Sim. Como se eles não vivessem. É chocante, assim, é chocante. A gente vai continuar falando nesse assunto aqui, porque é um assunto que sempre está em voga. Esse assunto é muito interessante, né? Até para fazer essa comparação. Você vê quanto nós conversamos sobre esse item, acho que dá para se aprofundar bastante. Fazer esse paralelo também do que aconteceu na América do Sul. Ver, estudar e pegar os históricos e estudar mesmo esse assunto, né? Muita gente não gosta que a gente fale desse assunto, mas a gente vai continuar falando sim, porque aqui a gente não tem censura nenhuma. A gente fala do que a gente acha que é importante. É um assunto que está muito em voga, né? Veio o Papa pedir perdão, né? Inclusive, né? Oficial da igreja, enfim. Foi uma coisa muito emotiva, assim, né? Foi o que aconteceu. Os líderes First Nations primeiro foram ao Vaticano, foram recebidos pelo Papa lá, e o Papa já tinha, né, demonstrado essa intenção de vir oficialmente até o Canadá para pedir desculpas oficiais pela igreja, porque isso é uma coisa que nunca tinha sido feita, e é o que eles estão esperando até hoje. Né? Não está sendo feito, foi feito. Não, mas o Papa não tinha sido feito. Nunca a Igreja Católica, parece que as outras igrejas já tinham pedido perdão. As outras, que era... Perdão pra mim é muito vazio, né? Vamos dar dinheiro, vamos ajudar aí, mas eles querem prática. O que eles querem mas é o que eles querem. Eles queriam pode pedir perdão também. Não pede perdão. Mas eu acho que é mais importante dar dinheiro aí. Vamos. A questão é que depois de quando que aconteceu isso? Século XVII, XVIII? Não, século muito não. Como assim? A partir de 1800. Século XIX e XX. Então, eu não sei hoje como que isso acabou há 30 anos. As escolas ficaram até os anos 80. Pera lá. E hoje, como é que tá? Esses First Nations estão vivendo integrados à comunidade, à sociedade? Me parece que sim. Pelo menos alguns relatos que eu vi, até desse meu colega Raulos, que ele disse que vai pescar anualmente, todo ano ele vai pescar com um amigo dele lá, e eles vão exatamente numa, não é aldeia, é num local lá onde os First Nations administram e fazem guia de pesca e vão ajudar a pescar e hospedam as pessoas. Então eu falei, poxa, eu acho que eles estão integrados na sociedade. É que uma coisa que é muito maluca, né? É as pessoas acharem que eles tinham que ficar vivendo da mesma maneira que viviam, sei lá, quando os europeus chegaram aqui, não é? Mas no Brasil é isso. No Brasil eles vivem assim. Não, já evoluíram. Imagina. Não, mais ou menos. Evoluíram, o que você quer é não perder a sua cultura. Eu já assisti vários canais de YouTube de indígenas do Brasil. Vários canais de youtubers indígenas. Youtubers que estão fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui. O que eles não é que eles não querem evoluir.
mas eles não querem perder a cultura deles, a língua deles e o contato da natureza e a proteção da natureza que eles têm. Mas não é que não é para evoluir, todo mundo tem que evoluir. Eu concordo, sim, concordo. Né? Eles têm lá as áreas deles que a princípio ninguém pode invadir, só que invade. É o que aconteceu, né? Foi invadida, a área era deles e depois chegaram os europeus falando que não é, isso aqui é meu. Então hoje em dia existem várias regiões aqui no Canadá que as terras são das tribos, as terras são coisa deles. No Brasil, né? Só que essas terras não significa que eles ainda vivam naquelas tipi lá, como é que chama? As tendas, né? Eles não moram mais, eles moram em casa, igual a minha. E que no Brasil tá todo mundo pelado lá. Tem algumas tribos que assim, que é porque lá ainda existem as tribos que não tem tanto Então, contato. no Brasil é mais raiz mesmo. Eu acho que sim. Sim, eu acredito. Aqui eles acabaram acabaram se integrando mais à sociedade. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas a gente percebe que no Brasil eles vivem mais da forma que eles viviam há 500 anos atrás. Eu acho que porque o Brasil é maior e eles viviam mais, assim, os coitados que viviam lá onde é São Paulo hoje, né? Estão lá jogados. Ainda tem tribo aí, né? Isso, ainda tem tribo. Mas assim, imagina, a cidade cresceu tanto que não sobrou floresta. Não sobrou mais floresta. Continuar se mantendo. Então ainda tem aqueles que moram mais longe, né? Então a gente sabe das tribos que tem nas outras partes de floresta que sobraram. Aqui, gente, não sobrou floresta também e rio. Então eles tiveram que se integrar, porque aqui no Canadá a gente fala, uau, tanto espaço, mas espaço para você viver, né, humano que não tem espaço habitável, exatamente, não é tanto sim. Quantos por cento? Então, nós vimos esse dado. E as cidades ocuparam, né? As cidades ocuparam esses espaços agora, onde eles viviam aqui. Então, agora, quem foi? Tem lá mais pra cima. Lá pra cima tem a cidade que é basicamente de First Nation. Quem foi Porto Seguro, por exemplo, com certeza pagou para o índio tirar foto, comprou artesanato. Então, isso é uma indicação de que eles estão se integrando. Talvez mais lentamente daqui, mas eles estão se integrando sim. É que é complicado, tem aquela coisa, né? Tem os que querem se integrar e os que não, né? Só que aqui eu acho que realmente se integraram mais rapidamente, forçadamente. Uma coisa é se integrar, mas mantendo a própria cultura, né? Isso que é importante, eu acho. Acho que isso que é importante. Que é o que se faz aqui, né? Vocês têm uma comunidade de brasileiro, uma comunidade de indiano, uma comunidade de chinês, que de uma certa forma mantém a cultura, respeita, acata uma série de requisitos da cultura que vocês encontraram aqui, mas vocês continuam brasileiros com a cultura brasileira. Mas eu acho que no caso deles, eles querem manter a cultura, e não só a cultura, eles também preferem viver ainda em comunidade. Então tem aquele bairro, aquela cidade, que é aquela região ali é de First Nation, ali só mora First Nation, e você é registrado como First Nation. Tem os que são registrados que moram nas comunidades. E tem um lance lá, eu não sei, eu não posso apitar aqui porque eu não sei exatamente, mas tem um lance que você é registrado como First Nation que vive dentro da comunidade, ou First Nation que você só se reconhece como First Nation porque você tem ascendência, mas você já não tá mais na comunidade. E tem diferença aí, viu? Eu não sei se é diferença de benefícios, não sei o que, mas tem um lance assim, dos que vivem dentro ali do bando, né, que eles chamam, que é nada mais é do que uma cidade, um bairro ali onde só eles vivem, e tem os líderes. Deixa de ser uma tribo, e aí vai ter o líder, vai ter o chefe, vai ter os elders, né, que são os idosos daquela comunidade, onde todo mundo vai se aconselhar, e eles que mandam ali, né? E as pessoas têm respeito a esses idosos. Sempre quando chega um idoso em qualquer lugar, ele que vai ter o melhor assento, ele, entendeu? Ele tem muito respeito. Isso devia ser sempre, hein? Olha aí. Lá tem né, a cultura deles tem muito disso, né, os elders, né, que eles chamam, os idosos são tudo, é a sabedoria, né, aqueles que já viveram mais, né, que estão carregando o conhecimento dos antepassados, então as pessoas têm respeito e se aconselham com os mais velhos, e é uma coisa que na nossa cultura ocidental atual não acontece, né, a gente vê o quanto muitos idosos, né, que teriam que ser
consultados, né, são desrespeitados, esquecidos ou ignorados muitas vezes, né? Achando, isso aí não sabe mais nada, né? Marginalizado. Então isso aí é muito diferente, né, das culturas. Muito bom. Muito bom, hein? Rendeu. Eu achei que não ia render essa conversa, mas rendeu muito. Muito bacana. Lembrando que essa conversa está disponível na íntegra, com mais um monte de pergunta no podcast aqui, disponível para os membros do canal. Clique em Seja Membro, dá uma olhada na playlist exclusiva para vocês e assim, por um cafezinho por mês, você tem disponível um conteúdo gigantesco, riquíssimo, um monte de entrevista exclusiva, um monte de podcast como esse daqui, e recomendo mesmo, você vai ter um material muito rico, muito extenso, e considere essa possibilidade. É isso? Bom. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, e dê um likezinho que a gente precisa muito disso. Compartilhe. Valeu. Tá bom?